Esta é a 7ª aula da disciplina de Planejamento de Sistemas Elétricos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Meu nome é André Marcato, meu e-mail está aqui. Vai ser um imenso prazer se você me contactar para tirar dúvidas ou sugerir formas de nós melhorarmos esse curso. Nesse segmento de vídeo, a gente vai abordar um problema que ocorre quando nós aplicamos a técnica de programação dinâmica para resolver os problemas de despacho hidrotérmico. A gente observou nas últimas aulas que, invariavelmente, sempre a gente usa a máxima quantidade de água disponível e as usinas hidrelétricas, ou a usina hidrelétrica, se existir uma só, termina o período de planejamento com seu reservatório completamente deteriorado ou esvaziado. Isso ocorre porque a nossa função objetivo visa minimizar a utilização das usinas térmicas e a ocorrência de déficit, justamente para poder reduzir o consumo de combustível que tem um custo associado à sua utilização. Então, quando você chega no último mês, a gente observa que o reservatório ele fica completamente vazio. E na prática isso não ocorre, porque a gente faz o planejamento e a gente nunca imagina que o mundo vai acabar após o último mês de planejamento. Nesse segmento de vídeo, a gente vai mostrar como fazer para mitigar esse chamado efeito de fim de mundo da programação dinâmica. Então a gente vai explicar por que há a necessidade da gente incluir um período denominado período de pós-estudo após o período de estudo, justamente para a gente poder eliminar esse efeito de fim de mundo. Após a gente mostrar os fundamentos teóricos, a gente vai utilizar a nossa toolbox, a nossa biblioteca PySDDP, para a gente mostrar o que realmente ocorre na prática. Vamos lá! Essa é a agenda da apresentação, a gente vai dividi-la em duas partes. Primeiro a gente vai apresentar os aspectos teóricos, o algoritmo de solução do problema, e depois, lá no Google Colab, a gente vai implementar em Python, utilizando a toolbox PySDDP. Quando a gente utiliza um horizonte finito, ou seja, pré-estabelece o período de estudo, seja 3 meses, como a gente fez nas últimas aulas, ou 12 meses, ou 5 anos, a gente estabelece uma data para o fim do mundo, como se o fim estivesse próximo. Com isso, a água armazenada nos reservatórios vai ser prioritariamente utilizada para atender a carga ou mercado de energia. E a tendência é que, ao final do horizonte de estudo, os nossos reservatórios estejam deplecionados, para tentar minimizar a utilização de combustíveis necessários para acionar as termoelétricas e também a ocorrência de déficit. Só que nós não podemos realizar o planejamento da operação, resolver o problema de despacho hidrotérmico, imaginando que o mundo vai acabar numa data pré-estabelecida. A gente precisa estudar uma alternativa para mitigar o efeito de fim de mundo nos problemas de programação dinâmica com um horizonte finito. Aqui a gente fez uma adaptação no nosso problema de instância mínima para que ele fosse transformado num problema com um horizonte de 12 meses. E a gente percebe o que ocorre, O problema, nesse estudo, a gente iniciou a nossa única usina hidrelétrica com 65 hectômetros cúbicos de armazenamento e ao longo do período de estudo, a usina ela encheu um pouquinho, mas logo depois ela foi esvaziando até que ela chegou ao final do horizonte com apenas 20 hectômetros cúbicos. Ou seja, a água ela foi utilizada integralmente para poder atender a carga. Nesse slide, nós podemos ver o que ocorre. Você tem um sistema em estudo com um determinado número de estágios, ou um período de planejamento. Nesse exemplo que a gente acabou de ver, a gente tinha 12 meses ou 12 períodos. E, invariavelmente, o que vai ocorrer é que a água armazenada nas usinas hidrelétricas, nesse caso aqui a gente tem apenas uma usina hidrelétrica, ela vai ser utilizada para atender o mercado e o reservatório ele vai sendo esvaziado, de forma que lá no final, no último período de estudo, ele vai ter o seu volume final igual normalmente ao volume mínimo. Nesse caso aqui, 20 hectômetros cúbicos de água apenas no seu reservatório. Como que a gente poderia fazer para tentar mitigar esse problema? A proposta vai ser imaginar um novo bloco, exatamente igual ao sistema original,
e a gente vai encaixar esse novo bloco, né, com o mesmo número de estágios, as mesmas informações de carga, usinas hidrelétricas, termoelétricas, e a gente vai encaixar continuamente, né, ao sistema original. Então, o sistema que, nesse exemplo aqui, né, o sistema que ele tinha 12 meses, ele passa a ter 24 meses. O que a gente consegue observar, né? Que agora, para esses 24 meses, da mesma forma, a usina hidrelétrica, o reservatório, ele vai ser completamente esvaziado. Ele vai chegar lá no 24º mês completamente vazio. Só que, quando você olha para o 12º mês, o reservatório já vai estar, ele termina, né, o 12º mês com 84 hectômetros cúbicos. Ou seja, no primeiro ano, né, a gente tem um reservatório preservado. E ao final, né, nesse período que a gente artificialmente acoplou ao sistema original, aí ele foi realmente se deteriorando até chegar em 20 hectômetros cúbicos. Vamos pegar e encaixar novamente um bloco exatamente com o nosso sistema em estudo ao final do anterior, né? Então a gente já tinha lá os 24 meses, eu vou encaixar agora um terceiro bloco lá de 12 meses ao final. Vou utilizar, por exemplo, a programação dinâmica dual determinística para poder resolver o problema de despacho hidrotérmico, e a gente obtém esse gráfico abaixo, né, para o volume final da nossa usina hidrelétrica. A gente percebe, né, que no final do 36º mês, a gente tem um reservatório completamente vazio, lá com os 20 hectômetros cúbicos. Ao final do 24º mês, com 84 hectômetros cúbicos, e ao final do 12º mês, 94 hectômetros cúbicos. A gente percebe que, para o período em estudo mesmo, que são os primeiros 12 meses, a gente tem um reservatório melhor preservado, né? Então, ele permaneceu durante quase todo o tempo com uma quantidade maior de água. Eu vou repetir o procedimento e, novamente, eu vou encaixar um bloco com o meu sistema em estudo imediatamente ao final do que a gente já tinha anteriormente, né? O sistema passa a possuir agora, então, 48 meses de estudo. Novamente eu vou rodar o meu algoritmo de programação dinâmica dual determinística e vou obter agora essa nova evolução para o volume armazenado final da minha usina hidrelétrica. No 48º mês a usina termina completamente vazia, no 36º com 84 hectômetros cúbicos, no 34º com 94 e no 12º com 94. O que isso sinaliza para mim? Que a partir de agora não adianta mais eu encaixar novos blocos, né, ao final, que a gente sempre vai terminar o primeiro ano com 94 hectômetros cúbicos. Então, a gente percebe que para eliminar o efeito de final de mundo, a gente teve que encaixar, após o estudo, né, após o período de estudo, mais 3 blocos exatamente iguais, né, ao sistema em estudo. Além disso, a gente consegue perceber, né, que o algoritmo, para a gente saber quantos blocos a gente precisa encaixar, ele pode funcionar da seguinte forma, né? Quando você olha para o 12º mês e para o 24º mês, quando o volume final, né, forem iguais para esses estágios, significa que não adianta você continuar acrescentando mais blocos ao final, né? Então esse aí seria um critério de parada. Nesse slide a gente consegue ver como é que a gente separa, né, esses blocos adicionais que foram adicionados, né? Esses 3 blocos adicionados, né, ao final, a gente chama de período de pós-estudo. E o nosso bloco original, que realmente nos interessa, é o chamado período de estudo. Os resultados obtidos para o despacho hidrotérmico, né, nesse período de pós-estudo, normalmente não nos interessa, a gente simplesmente vai desprezá-los, né? Esse período de pós-estudo ele serve apenas, né, para a gente conseguir eliminar o efeito de final de mundo. A gente vai realmente concentrar a nossa análise nos meses correspondentes ao período de estudo. Só para exemplificar, né, se a gente tem a evolução do volume final da usina hidrelétrica para os 48 meses, né, a gente simplesmente vai desprezar, né, os últimos 36 meses, e a análise realmente que vai ser considerada, né, para essa evolução do volume final vai ser somente, né, aos 12 meses iniciais que correspondem ao período de estudo. Um pouco mais à frente no nosso curso,
a gente vai tratar com mais detalhe a respeito do PMO, que é o Programa Mensal de Operação, que é gerido pelo Operador Nacional do Sistema, o ONS. Nesse estudo, a gente tem um caso que contempla 5 anos, a partir do mês atual, né, e 5 anos à frente. Então a gente vai ter o ano 1, o ano 2, o ano 3, o ano 4 e o ano 5. Para esses 5 anos, né, vão ser fornecidas todas as informações, né, de expansão do sistema, quais usinas hidrelétricas entrarão em operação, usinas térmicas, como é que é a projeção de carga, né, de mercado para esses 5 anos, entre diversas outras informações. Para poder eliminar o efeito de fim de mundo, normalmente são adicionados 5 anos de pós-estudo. Então a gente tem aqui mais 5 blocos de pós-estudos, 5 blocos de anos, né, de pós-estudo, que são exatamente iguais ao último ano de estudo. Então, no caso do PMO, esses 5 blocos, né, eles vão repetir exatamente o que ocorre no último ano de estudo. Dessa forma, né, a gente também consegue eliminar, né, o efeito de fim de mundo. Inclusive, para evitar que a todo momento a gente fique rodando um algoritmo para poder descobrir qual o tamanho do período de pós-estudo, já é mais ou menos estabelecido, né, como se fosse um jargão nos estudos de planejamento hidrotérmico no Brasil, que sempre são adicionados, né, 5 anos de pós-estudo. Então, nesse exemplo aqui, a gente precisou de colocar 3 anos, né? Só que se a gente tivesse colocado 5, o único problema é que a gente ia gastar mais tempo, né, de simulação computacional, mas o resultado, né, para o período de estudo seria o mesmo. Logo, normalmente, né, são sempre adicionados, né, 5 anos após o período de estudo, para a gente poder eliminar o chamado efeito de fim de mundo da programação dinâmica. Para essa parte final da aula, em que a gente vai implementar o algoritmo no Google Colab, é muito importante que você tenha assistido a aula anterior, né, a aula número 6, em que a gente apresentou a Toolbox PySDDP. Então lá tem uma série de conceitos, informações que a gente vai utilizar na parte final desse segmento de vídeo. Vamos agora implementar esse algoritmo, né, para a gente poder encontrar o tamanho ideal do período de pós-estudo do Google Colab. Por enquanto, nós vamos mostrar os slides com o programa, né, que a gente vai depois mostrar lá no próprio ambiente do Google Colab. A primeira parte, né, é a gente definir as ferramentas, né, que nós vamos trabalhar. Então, o comando número 1, né, é a gente disponibilizar no ambiente, né, do Google Colab a biblioteca, o Toolbox PySDDP, na versão 0.010. Né? É importante que a cada aula a gente sempre utilize a versão correta, pois a biblioteca PySDDP ela evolui, né, com o tempo. Da Toolbox PySDDP, a gente vai ter que importar a classe Power System. Né? Como a gente viu, a classe Power System ela tem 2 subclasses, uma denominada Classroom, que é a que a gente já mostrou o seu funcionamento, e a outra classe é a Importa PMO, que será abordada em aulas posteriores. E a gente também vai ter que importar a biblioteca copy, né, e especificamente a classe deepcopy. Daqui a pouco a gente vai mostrar o porquê da necessidade de importar essa classe deepcopy. Em seguida, a gente precisa instanciar um objeto, né, da classe Classroom. A gente escolheu o nome desse objeto como sendo caso estudo, então a gente coloca, né, caso estudo igual a powersystem.classroom. Com isso vai ser chamado, né, o construtor da classe Classroom, que já vai iniciar o nosso objeto denominado caso estudo com os dados, né, com as informações do problema de instância mínima que a gente já discutiu, já formalizou a sua constituição em aulas anteriores. Muito bem, então aqui nós já estamos no ambiente do Google Colab. Eu criei aqui um programa chamado The End is Near, uma brincadeira em referência àquele slide em que a gente explicou o problema, né, que ocorre com a programação dinâmica e o efeito de fim de mundo. E aqui eu coloquei o programa que a gente já começou a discutir. Né? Primeiro eu coloquei o comando pip install. Vamos rodar esse bloco apenas aqui, que vai trazer para o nosso ambiente, né, a biblioteca PySDDP. Ok, né? Funcionou corretamente. E agora a gente vai
é importar as classes necessárias, né? Estou importando aqui a classe Power System e a Deep Copy, além de ter criado o meu objeto caso estudo. Agora eu vou fazer uma brincadeira aqui, só para a gente mostrar a necessidade da utilização do Deep Copy. Eu vou escrever aqui caso modificado igual a caso estudo. E eu vou imprimir aqui print caso estudo ponto sistema. A gente deve lembrar que sistema é a única propriedade, né, desse objeto. E eu vou, essa propriedade é um dicionário de dados, e eu vou imprimir aqui o DGE, a posição DGE, e dentro do DGE eu vou imprimir aqui o NR_EST. E vou fazer a mesma coisa com o meu caso modificado. Então vou marcar aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vou imprimir também caso modificado. Caso modificado. Beleza, né? Ele imprimiu ali que são 3 estágios, tanto no caso estudo ou caso modificado. Só que olha o que ocorre se, por exemplo, eu modificar uma propriedade aqui do caso modificado. Então vou pegar caso modificado, ponto sistema, DGE, NR_EST, e vou dizer que, por exemplo, essa propriedade aqui é igual a 12. Vamos ver o que vai acontecer. Apareceu um errinho aqui, né? Porque o DGE tem letra maiúscula, né? Então a gente tem que ficar sempre atento com esses detalhes. Olha o que aconteceu. Eu modifiquei uma propriedade aqui do caso modificado e na realidade, né, essa mesma propriedade também foi modificada no caso estudo. Por que isso aconteceu, né? Porque esse comando aqui, né, quando você usa essa igualdade, na realidade você está simplesmente dizendo que a posição de memória onde vai ser onde está armazenado, né, o objeto caso modificado, vai ser a mesma posição de memória do objeto caso estudo. Então, na realidade, os dois, né, se referem ao mesmo objeto. Se eu quiser realmente criar uma cópia do caso estudo, eu vou ter que fazer isso aqui, né? Caso modificado igual a deep copy caso estudo. Agora sim, o caso modificado ele vai ser inicializado, né, exatamente igual ao caso estudo, mas ele vai ser realmente um outro objeto, né? Então vamos rodar aqui. Aí agora a gente consegue ver, né? Ele imprimiu aqui o caso estudo.sistema DGR_NR_EST, né? Aí é igual a 3. E o caso modificado sistema DGR_NR_EST é igual a 12. Então agora realmente são 2 objetos diferentes, mas eu inicializei o meu objeto caso modificado como um retrato, né, do caso estudo, só que agora, a partir desse momento, né, todas as modificações que eu fizer, né, toda alteração que eu fizer no caso modificado, essa alteração só vai ocorrer realmente no caso modificado e o caso estudo ele fica preservado. No entanto, isso foi só para vocês entenderem, né, o porquê da utilização do Deep Copy, mas por enquanto, né, a gente não vai usá-lo ainda, né? Eu vou apagar esse trecho do código aqui. Mais tarde a gente vai utilizar o Deep Copy. Então apagar também esse resultado, né? Vamos rodar apenas agora esse bloco. Então por enquanto o que a gente fez foi apenas carregar o PySDDP, importar a classe Power System, importar a classe Deep Copy e criar, né, um objeto, né, que é uma instância da nossa classe Class1. Esse objeto é denominado caso estudo, tá certo? Então por enquanto a gente está nesse ponto do programa, vamos seguir. Para tornar esse caso que a gente vai avaliar mais interessante, vamos transformar, né, o nosso caso de estudo em um ano. Então, vou ter que alterar o número de estágios, né, para 12 meses e fazer todas as mudanças necessárias, né, para poder atender essa nova especificação. Uma delas corresponde aos cenários de afluência, né? A gente tem 2 cenários, um pessimista e um otimista, e dentro da propriedade única do nosso caso de estudo, a gente tem uma lista de UHS. Então, eu vou acessar a posição 0 dessa lista, né, que é a minha única usina, e dentro dessa usina 0, né, a gente vai acessar a posição AFL, que contém a minha projeção de afluência para os meus períodos de estudo. Na coluna, a gente tem o cenário, né, e na linha, a gente tem os meses. Então, na coluna da esquerda, a gente tem o cenário otimista e na coluna da direita, a gente tem o cenário pessimista. Então, observe que a gente tentou preservar uma certa sazonalidade, né, que é o que ocorre normalmente no Brasil. A gente tem nos meses, né, de verão uma quantidade de água maior, né, uma afluência maior, e nos meses de inverno uma afluência menor. Então, a gente tentou preservar essa característica.
Definidos os cenários de afluência para os 12 meses, né, os cenários esperados, né, de afluência para os 12 meses, a gente precisa especificar o número de estágios, né? Então a gente faz isso, né, novamente dentro da nossa propriedade única, sistema, na posição DGER, né? E dentro de DGER, dentro do dicionário de dados gerais, a gente tem lá uma posição chamada NREST, e a gente tem que dizer que ela é igual a 12, né, um número de estágios. E, por último, a gente vai ter que especificar também dentro do dicionário de dados gerais, a gente vai ter que especificar uma lista para carga, né, que é o mercado de energia esperado, né, que vai ser atendido ao longo desses 12 meses. Então, no caso original, eram apenas 3 meses, então agora essa lista tem que ter 12 posições, e a gente está imaginando que essa carga ela vai ser constante, né, igual a 50 megawatts médios para os 12 períodos de estudo. Só isso, né? Então, com esses comandos, a gente altera o nosso caso original, que tinha um horizonte de apenas 3 meses, para agora um caso contendo um horizonte de estudo, né, de 12 meses. Né? Então, a gente tem os 2 cenários de afluência, especificou o número de estágios, né, e também tem a carga prevista para esses próximos 12 meses. Antes de nós continuarmos, vamos mostrar mais uma particularidade da linguagem Python. Digamos que eu tenho uma lista aqui que vai ser organizada no formato matricial, como se fosse uma matriz quadrada, né? 1,2, 3,4. Então, uma lista de listas, né? Então, isso é como se a gente tivesse uma matriz. E agora eu vou criar uma outra lista, também com a mesma dimensão, né? Então, vai ser 5,6 e na outra linha 7,8. Bom, o que aconteceria se eu fizesse assim, né? A mais igual a B. Esse operador mais igual, ele substitui, né, a seguinte operação, né? A igual a A mais B. Muito bem, né? A gente pode ser levado a imaginar que a gente vai somar os elementos dessa matriz. Mas na realidade, não é isso que vai acontecer, né? Eu vou imprimir aqui a minha lista A e vamos ver o que vai ocorrer, né? Olha bem, na realidade a gente fez é como se a gente estivesse fazendo um merge, né? Eu estou, na realidade, unindo a matriz B à matriz A, tá certo? Então a gente vai ter que fazer isso na hora que a gente for estender os períodos, né, de planejamento. Na hora que eu passar de 12 para 24, de 24 para 36. Eu vou ter que somar uma determinada matriz. Na realidade, eu vou estar simplesmente anexando essa matriz ao final da primeira. Então, essa é uma operação que a gente vai ter que realizar daqui a pouquinho. Novamente, deixa eu apagar esse trecho de código que a gente usou só para mostrar essa particularidade do Python. E a gente não vai precisar disso no nosso programa. Vamos dar continuidade ao nosso programa, né? Vamos fazer um preâmbulo antes da gente entrar no laço principal, né? Inicialmente, eu vou resolver o problema do caso de estudo, né? O nosso caso de 12 meses. Isso vai servir como referência para comparações futuras. Então, a gente vai armazenar, né, nessa variável res0 o resultado, né, do problema resolvido via PDDD. Então, é só a gente colocar, né, caso estudo.pddd, a gente vai estar chamando então o método de programação dinâmica dual determinística. Eu tenho que passar o cenário de afluência que a gente acredita que vai ocorrer, que é o cenário 0, que corresponde ao cenário otimista, e eu vou estar dizendo que eu não vou querer imprimir nenhum resultado, imprime igual a false. Em seguida, é interessante a gente criar uma cópia do nosso objeto caso estudo no objeto caso modificado. Por que disso, né? A gente vai preservar intacto o nosso caso estudo com 12 meses, e a gente vai incluir aqueles blocos de pós-estudo apenas no caso modificado. Então, com isso, a gente vai fazer todas as alterações necessárias, né, no caso modificado e vai deixar preservado lá o nosso caso de estudo. Então, para isso, a gente vai usar, né, o comando deepcopy. É importante também a gente criar um contador que vai estar na variável tamanho pós-estudo para contar quantos blocos a gente vai estar inserindo, né, ao final do estudo. Então, na realidade, o tamanho pós-estudo, ele vai criar um contador para a gente poder quantificar, né, o tamanho do nosso período de pós-estudo.
Como a gente vai a toda hora ter que utilizar, né, o tamanho do período de estudo do caso original, é interessante a gente armazenar isso numa variável local para a gente poder se referir a essa variável local mais rapidamente. Então a gente definiu, né, um NREST, essa variável local, como sendo igual a caso estudo. Aí ponto, eu vou acessar a propriedade sistema. Dentro da propriedade sistema, né, a gente tem um dicionário de dados, eu vou acessar a posição dados gerais e finalmente a posição NREST. Então eu vou simplesmente transferir esse valor para essa variável local que a gente vai acessar, né, a todo momento durante o restante do programa. Então aqui a gente tem o programa desenvolvido até o momento, né? Inicialmente a gente importa a classe Power System da Toolbox PySTDP, importa o deepcopy da Toolbox Copy, cria um objeto chamado caso estudo, ele contém o sistema original, né? Esse sistema original ele tem apenas 3 meses de estudo, foi aquele problema de instância mínima que a gente viu na primeira aula do curso. A gente modifica esse problema de instância mínima para 12 meses. Então eu tenho que acertar as afluências das usinas hidrelétricas, né? Então eu tenho aqui o cenário otimista e o pessimista. Depois a gente acerta, né, dentro dos dados gerais o número de estágios, acerta para 12. E a gente tem que colocar a lista, né, de carga, que contém a carga para cada um dos meses de estudo, com seus respectivos valores para cada um dos 12 meses. Finalmente a gente faz um preâmbulo, né, antes de entrar no algoritmo principal. A gente resolve o caso estudo, né, aplicando o algoritmo PDDD e para o cenário otimista, né, para o cenário zero. E armazena isso aí num dicionário denominado res0. Todas as modificações que a gente vai fazer, na medida que a gente for incluindo os blocos pós-estudo, a gente não vai alterar o caso original. Para isso a gente faz uma deepcopy, né, e cria um novo objeto chamado caso modificado. Uma variável de controle para monitorar quantos blocos a gente está inserindo, né, ao final do sistema original, né, do caso original, é criada, né, chamada tamanho pós-estudo e iniciada com valor 0. E essa variável NREST, né, é uma variável local apenas para poder armazenar o número de estágios do sistema original, que no nosso caso aqui é igual a 12. Então o que a gente vai fazer, né? Eu vou criar um while, iniciando já a implementação do nosso algoritmo principal, e por enquanto eu vou colocar aqui o while true. Isso significa que o bloco que vai estar sendo controlado por esse while vai ser continuamente executado, né? Ou seja, nunca a gente sairia do comando while a menos que a gente inserisse um comando break, né? O break ele sai dessa estrutura while, né? Ele permite que o fluxo do programa saia da estrutura while. Então o que eu vou fazer aqui, né? Inicialmente, tamanho pós-estudo, que é a variável que controla quantos blocos a gente está inserindo, eu vou incrementar essa variável em uma unidade. E vou inserir uma linha de comentário aqui, né? Incrementa período completo de estudo. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou inserir um bloco completo de estudo ao final, né, do que eu tenho originalmente, né? Por enquanto, o caso modificado é igual ao caso de estudo. Então, para isso, o que eu faço, né? Caso modificado ponto sistema, aí eu vou acessar, né, a posição dger, que é um dicionário com os dados gerais, e dentro do dicionário de dados gerais eu acesso a posição NREST. E aí eu vou justamente adicionar NREST. Então NREST, que era 12, eu vou fazer, né, 12 mais 12, então ele passa a ser igual a 24. Em seguida eu tenho que dobrar, né, o meu bloco de carga, porque agora o meu sistema passa a ter 24 períodos de estudo, né, 24 meses. Então dentro do bloco de dados gerais, na posição carga, eu vou fazer mais igual a caso. Como a gente sempre vai estar inserindo blocos iguais ao caso original, eu vou usar o próprio caso estudo, né? Caso estudo ponto sistema dger carga. Então, como a gente viu, né, como a gente está somando, a gente está fazendo um merge, né, de duas listas, eu vou pegar a lista, né, que eu tinha originalmente, que é no caso modificado, e vou inserir um novo bloco de 12 meses ali, então vou passar a ter um bloco de 24 meses. Para a gente verificar se tudo funcionou corretamente, eu vou dar um break, esse comando vai fazer com que a gente saia do while, né, e aqui embaixo eu vou imprimir. Primeiro eu vou imprimir o meu
número de estágios, só para a gente verificar se tudo ocorreu como a gente esperava. E depois eu vou imprimir a minha lista com a carga, só para ver se ela foi alterada como a gente esperava. Pronto. Então vamos executar esse bloco aqui e ver se está tudo correto, né? Beleza, né? Olha o que aconteceu. Ele imprimiu aqui o tempo decorrido da PDDD. Isso aí foi um resultado desse comando aqui, né? Caso estudo.pddd, que ele executou, né? Ele resolveu o problema de despacho hidrotérmico para o caso original. E depois aqui ele imprimiu, né, o número de estágios, né, do sistema já modificado a primeira vez, passou a ser 24. E aqui a gente vê uma lista, né, com a carga em cada um dos 24 meses, né, igual a 50. Né? Então a gente percebe que realmente esse vetor passou a ter 24 posições. Então tudo correndo como a gente espera. Vamos apagar essa saída aqui, vamos apagar esse print que não nos interessa mais, né, e vamos continuar o nosso algoritmo. O que eu preciso fazer agora? Incluir para cada usina hidrelétrica, eu preciso incluir aquele bloco com a minha previsão de afluências. Se eu estou dobrando o meu período de estudo, a minha previsão de afluências precisa dobrar também. Então a gente vai fazer um for aqui, percorrendo todas as usinas. Essa variável i é apenas uma variável de controle, né, a numeração do índice, né, em que a usina se encontra. O use vai ser a própria usina em enumerate. Aí eu vou percorrer todas as minhas usinas do caso estudo. Então, caso estudo, ponto sistema. E aqui eu vou acessar a lista de UHE. Beleza, né? O que eu preciso fazer? Caso modificado. Aí eu preciso acessar exatamente a mesma usina. Então vai ser UHE. Acessar o índice I. E vou acessar dentro dessa usina a posição AFL e vou dar mais igual. Então aqui a gente está fazendo aquele merge, né, que a gente acabou de ver, e use AFL. Esse use AFL eu estou pegando exatamente as afluências da minha usina no caso original, que é o caso estudo, né, que faz parte do enumerate. Pronto, vamos verificar se tudo correu bem. Então só dá um print, né? Print, eu vou copiar aqui, ó. Como nesse caso só tem a usina 0, eu vou conferir somente a usina 0. Eu vou substituir esse i aqui por 0. Beleza, vamos executar novamente e ver se tudo correu bem. Perfeito, né? Então a gente percebe agora que eu tenho aqui, né, as afluências no cenário otimista e pessimista no mês 1, né, que acessa via posição 0. Mês 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí aqui a gente volta para o mês 1 lá, 25, 20 e assim por diante. A gente vai ter agora 24 meses, né, de afluência. Então 25, 20 igual aqui, né, o primeiro mês, depois 30, 22, aqui também 30, 22 e assim por diante, né? 29, 18, igual aqui ao terceiro mês e assim por diante. Então a gente simplesmente encaixou um bloco de afluências, né, ao final, né, das minhas usinas, né, no caso aqui é apenas uma usina, no sistema modificado. Então tudo está correndo perfeitamente, né, como a gente planejou. Então novamente eu apago aqui nesse resultado, que isso aqui a gente está só testando o funcionamento do programa, e eu vou apagar esse meu print também aqui, né? Beleza. Vou colocar agora aqui um novo comentário chamado otimiza sistema de estudo modificado. O que eu vou fazer agora? Eu vou chamar de res1 igual a caso modificado ponto pddd. Especifico qual o cenário de afluência, quero o cenário otimista, e vou dizer que eu não quero a impressão dos dados, imprime igual a false. Ele vai agora resolver o caso com 24 meses. O que a gente vai fazer? Eu vou armazenar o volume no 12º mês e vou armazenar o volume do 24º mês. É claro que esse 12º e 24º é relativo, né? Já depende do meu período de estudo. Se meu período de estudo for de 12 meses, aí vão ser essas duas posições, né? 12º e 14º. Se fosse apenas 3 meses, eu ia pegar a terceira posição e a sexta posição e assim por diante, né? Então, como é que a gente faz para acessar isso, né? Então eu vou chamar de voo 12 igual.
eu tenho que acessar os resultados obtidos, né, da PDDD. Então eu vou acessar a variável res1. Preciso acessar esse dicionário na posição UHE. Eu vou ter a lista, né, dos resultados de todas os UHEs. Como eu tenho aqui somente a usina 0, que a gente só tem uma usina nesse estudo, o HE é 0, e aí eu vou acessar o meu VF. Eu estou interessado no VF. Em qual posição? O VF vai me retornar uma lista contendo o volume final de todos os meses, né, de todos os períodos. Eu preciso acessar o NREST. NREST é igual a 12. Como eu quero pegar a 12ª posição, eu tenho que pegar na posição 11, né, porque começa no 0. NREST menos 1. E vou repetir o mesmo comando para pegar agora a posição 24. Então venho aqui, voo 12, 24. Vou criar uma outra variável chamada voo 24. E aí eu vou pegar agora 2 vezes NREST menos 1. Então 2 vezes NREST dá 24. Como a gente começou a contar no 0, eu faço menos 1, vou acessar o 23, né, que na realidade corresponde à 24ª posição. Break, eu saio do while e vou imprimir aqui, né, print voo 12 e print voo 24. Vamos ver o que vai acontecer. Basta rodar. Pronto, né? Opa, olha que interessante, né? Como eu coloquei aqui imprime false, eu coloquei em uma string, né? Ele internamente na rotina PDD, ele não entendeu esse false, né? Aí ele saiu imprimindo tudo aqui, né? O que eu vou fazer, né? Eu vou tirar esse string aqui, né? False. Agora vai dar certo, ele não vai imprimir mais o resultado. Beleza, rodo. Tá lá, né? Olha o que ele imprimiu, né? O volume 12, no 12º mês, é igual a 84 hectômetros cúbicos. E o volume 24, que é o 24º mês, igual a 20 hectômetros cúbicos, né? Porque agora o meu período ele tem 24 meses, e ele terminou lá o 24º mês completamente vazio, né? Como a gente mostrou antes. Isso significa que a gente precisa ainda incluir outros blocos de pós-estudo, né? Quando que a gente vai parar de incluir? Quando o voo 12 for igual ao voo 24. Então, eu vou até mudar esse print aqui. Eu vou colocar aqui, né? 12º, isso é uma string, né? Tá entre aspas, né? 12º, vírgula, voo 12. E agora eu vou colocar 24º. Aí eu imprimo aqui voo 24, tá certo? Então vou colocar isso aqui dentro agora do meu while. E agora o meu break vai ser condicionado, né? Quando que eu vou sair do meu while? If voo 12 igual a voo 24. Então, quando essa condição for satisfeita, aí sim a gente sai do while. Aí sim eu dou o comando break. Então, olha que interessante, né? Na primeira passada, o voo 12 não vai ser igual ao voo 24. Aí eu volto aqui para o início do while, né? Incremento mais um bloco de estudo. O meu caso modificado, que tinha 24 meses, vai ser incrementado em 12, então vai passar a ser 36. Eu incluo mais um bloco de carga. Então eu tinha uma lista com 24 posições de carga, vai ter uma lista com 36. Eu incremento meu vetor de afluências, resolvo novamente. Então agora eu vou ter um caso com 36 meses. Pego o 12 e o 24. Não vai ser igual de novo. Eu vou voltando, né? Volto e executo novamente o bloco até o momento em que o volume no final do primeiro ano é igual ao volume no final do segundo ano. Então vamos rodar o bloco agora. A gente vai ver o caso convergido. Olha que erro sutil aqui de encontrar, né? Ao invés de colocar um L aqui, eu coloquei um 1. Então vamos substituir aqui. Voltei para o L, né? Então agora parece que vai dar certo. Tá lá, né? Então olha o que aconteceu, né? Na primeira iteração, o voo 12 foi igual a 84, no 24, 20. Na segunda iteração, 94 igual a 84. Na terceira iteração, 94, 94. Aí a gente saiu do while. Exatamente igual a gente viu ali na parte anterior da aula, em que a gente demonstrou a teoria associada a essa análise que a gente está fazendo. Então a gente percebeu que a gente teve que incluir 3 blocos, né? Seria interessante a gente imprimir isso aqui no final, né? Então a gente coloca print
Eu ponho número de blocos pós-estudo, eu ponho vírgula, eu imprimo aqui tamanho pós-estudo e finalmente eu ponho print total estágios estudo mais pós-estudo. Então eu vou colocar aqui simplesmente, né, caso modificado, ponto sistema, vou acessar o meu DGER, né, posição DGER do dicionário sistema, e que é um novo dicionário, né, e agora eu vou acessar o NREST. Vamos imprimir, a gente vai ver que tem 48, né, períodos agora. Vamos lá? Pronto, né? Então a gente tem aqui o número de blocos pós-estudo 3, né? Quantidade de blocos que a gente teve que inserir. E o total de estágios agora é igual a 48. Só para ficar a impressão correta, né? Eu vou colocar aqui 2 pontos e fechar o parêntese corretamente aqui. Então vamos imprimir novamente para ficar a impressão de forma mais correta. Tá lá, né? Então número de blocos pós-estudo 3 e total de estágios agora do caso modificado 48, exatamente igual a gente viu, né? Então a gente percebeu que para a gente poder eliminar o efeito de fim de mundo, a gente teve que incluir 3 blocos pós-estudo. Uma outra curiosidade interessante da gente mostrar é o tempo decorrido para execução de cada algoritmo PDDD, né? A primeira impressão de tempo corresponde à PDDD aplicada ao caso estudo, que é o caso apenas com 12 meses. Aí demorou lá 0,15 segundos. Quando eu passei para 24 meses, né, já no caso modificado, demorou 0,29 segundos. Né? Na segunda interação, que a gente tinha lá 36 meses, aí demorou 0,45 segundos. E depois na última, né, que a gente tinha 48 meses, aí demorou 0,58 segundos. Né? Obviamente, né, na medida que você vai incluindo, né, blocos pós-estudo ao problema, o tempo, né, para poder resolver o problema de despacho hidrotérmico via programação dinâmica dual determinística vai aumentando proporcionalmente, né, o número de períodos que você vai incluindo ao final. Deixa eu apagar esses espaços aqui. E agora nós vamos traçar um gráfico da evolução do volume armazenado final ao longo desses 48 meses. Eu vou então incluir um novo bloco de código. Só que agora, ao invés de usar o matplotlib, como nas aulas anteriores, vamos usar uma outra biblioteca do Python chamada Plotly. E aí eu vou importar aqui a classe GraphObjects dessa biblioteca. E vamos dar um apelido para essa classe como GO, tá certo? Então GraphObjects, para não ter que ficar toda hora digitando GraphObjects, vamos apelidá-la de GO, que são as iniciais do nome da classe. Agora, vamos importar também o NumPy, né? NumPy SNP. E a primeira coisa vai ser criar uma lista ou um vetor contendo, né, os valores de 0 até o número de estágios. O número de estágios do caso modificado vai ser caso modificado, ponto sistema, dger nr est. Beleza, né? E eu tenho que colocar o pace aqui, né? Para a gente poder criar um objeto de figura, né, no Plotly, a gente vai usar o comando go.figure. Então fig, que é a nossa variável, o nosso objeto que vai conter a figura, vai ser igual a go, eu estou acessando a classe GraphObjects.figure. A partir de agora eu posso inserir gráficos, formatar o título do gráfico, etc. Tudo acessando diretamente esse objeto fig. Como a gente pode ter mais de uma usina no nosso sistema, vamos percorrer todas as usinas, né? Então eu vou colocar for i, vírgula, use in enumerate, e aí eu vou acessar a saída, né, do último problema de despacho hidrotérmico que eu resolvi, que está armazenado na variável res1. E esse é um dicionário de dados, né? Eu vou acessar a lista de UHE. 2 pontos,
E aí vamos começar a inserir esses gráficos, né, dentro da nossa figura. Então para isso eu vou simplesmente usar o método addTrace. Então eu vou nesse momento inserir um determinado tipo de gráfico na minha figura. E vamos começar com um gráfico de dispersão, né, um scatter. Então go.scatter x igual, a gente já tem um vetor x que contém, né, todos os nossos estágios, né, de 0 até 48, né, na verdade vai ficar de 0 até 47. Para a gente poder realmente imprimir, né, de 1 até 48, o que eu vou fazer? Né? X igual a x mais 1. E vou acessar, né, o y vai ser o que? Né? Use, que é a usina, que nesse caso aqui vai ser a única usina, né? Essa variável use, né, em cada laço do for, ela vai pegar uma usina da minha lista e eu tenho que pegar o que? O volume final, que está nessa posição aqui do dicionário. Simplesmente isso, né? E o que a gente precisa agora? Acessar, definir, né, o modo do gráfico. Então a gente coloca mode igual a lines mais markers. Então eu estou dizendo que eu vou interligar os pontos do gráfico com uma linha e um marcador. Se eu colocasse só lines, ele ia só interligar com uma linha. Se eu colocasse só marker, ele ia colocar pontos, né, no gráfico de dispersão. Bom, e eu posso colocar um nome para que vai aparecer na legenda do gráfico. Então eu vou colocar aqui name igual a VF-PDDD. Mas vou colocar o nome da usina, né? Caso modificado, ponto, sistema, UHE e nome. Beleza. Então eu já vou adicionar o gráfico da minha única usina, né? Então só com esse comando já vai aparecer a evolução do volume ao longo dos 48 meses. Ao final seria interessante a gente colocar um título para os eixos, né? O título para o próprio gráfico. Então a gente faz isso através do método updateLayout. Então layout. Então eu vou colocar aqui title igual, eu vou colocar uma string evolução do volume final das UHS, vírgula, se eu quiser um título para o eixo y-axis title igual volume final em hectômetros cúbicos, vírgula, x-axis title, no eixo x a gente tem os meses de estudo, né? Então mês de estudo. Pronto. E para a gente poder efetivamente mostrar a figura, basta acessar o nosso objeto que contém a figura e colocar show. Vamos ver se vai dar certo. Vamos rodar. Opa, aconteceu algum erro, né? A gente esqueceu, né, de importar a biblioteca Plotly. Então eu vou inserir aqui um bloco de código e colocar pip install Plotly. Opa, e aqui também ficou um errinho, né? Porque não era global aqui, era GO. Talvez seria só isso. Então realmente não precisava importar o Plotly não. O Plotly já está pré-carregado junto com o Google Colab. Então aqui, ó, x-axis. Aqui era S, né? Então vamos rodar novamente. Opa, ainda tem mais alguma coisa. Olha aqui, para poder fechar as aspas aqui, eu fechei no lugar errado, ó. Então apaguei aqui, agora sim fechei no lugar correto. Vamos ver se era só isso. Opa, ainda tem mais alguma coisa. Olha lá, faltou um OR aqui no caso modificado. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Opa, ainda tem mais alguma coisa. Aqui seria res1. Parece que aqui, ó, tem outro errinho também aqui. Sistema. Vamos lá, ainda tem mais um errinho. Lines mais markers, não marker. Faltou um Szinho aqui. E o update tá escrito errado também. É update. Agora sim, a gente consegue ver o nosso gráfico plotado, né? A gente consegue ver que a usina ela saiu lá de 90 hectômetros cúbicos e terminou com 20 hectômetros cúbicos no estágio 48. A grande diferença do Plotly para o Matplotlib é justamente essa interatividade com o gráfico, né? Então você consegue passar o mouse aqui e ver os valores dos pontos. Você consegue, se for necessário, dar um zoom em uma determinada região do gráfico com muita facilidade. Aí você consegue voltar, né, para a situação anterior. Então o Plotly ele consegue fazer gráficos mais interativos, né, com o usuário. Para poder fechar essa aula, eu gostaria apenas de resolver esse problema usando o PL único para mostrar uma curiosidade para vocês. O que eu vou fazer aqui, né? Eu vou colocar res2 resultado 2 igual a caso modificado ponto PL único 0 imprime igual a false.
E agora eu vou copiar esse bloco aqui e vou inserir o resultado esse resultado, né, o res2. Então para isso basta trocar aqui res1 por res2 e eu vou trocar aqui também aqui a minha legenda. Então vou colocar aqui PL único. Vamos ver o que vai acontecer. Olha que interessante. Quando eu resolvi pelo PL único, que é a curva em vermelho, a gente tem uma evolução do volume armazenado final da usina completamente diferente, porque ele está resolvendo o problema de uma única vez, né? Quando você está fazendo via PDDD, como você tem a função de custo futuro, ele tenta ao longo do período de estudo ir segurando a maior quantidade de água possível. Então a gente não poderia aplicar esse algoritmo usando o PL único. Mas de qualquer forma, para a gente poder ter certeza que os dois problemas eles realmente têm a solução de despacho hidrotérmico ideal, a gente precisa imprimir o custo, né, desses dois problemas. Então basta a gente fazer isso aqui, né? Print custo PDD, dois pontos. Aí a gente vai acessar aqui, né, vírgula, caso res1 dger custo total. E eu vou imprimir a mesma coisa para o res2. Vamos ver o que vai acontecer. Custo PL único, res2. Olha aqui logo após. Opa, tem um errinho aqui. Por um motivo muito simples, né? Vou tirar esse custo total. É que eu não lembro da descrição dessa posição do dicionário de dados. Vamos lá. Agora não deu erro mais. Mas ele imprimiu o custo total aqui da PDDD. Que a gente vê aqui, ó, 120.925. E o custo do PL único, 120.925, exatamente iguais. Então, ele apenas escolheu momentos diferentes para usar a térmica e também usar o déficit entre as abordagens, tá certo? Mas no caso da PDDD, ele sempre vai procurar manter o reservatório o mais cheio possível. A gente pôde utilizar essa metodologia. Isso não quer dizer que o PL único está errado, né? Mas ele resolveu o problema, né? Obtendo o mesmo custo, só que usando uma estratégia diferente, tá certo? Quando a gente começar a utilizar a produtibilidade não linear para as usinas hidrelétricas, esse problema começaria a deixar de ocorrer. Com isso, nós chegamos ao fim da 7ª aula da disciplina de Planejamento de Sistemas Elétricos do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. É claro que a gente poderia ainda fazer diversos outros exemplos, né? Mas se a gente for fazer isso, a aula vai ficar muito extensa. Mas eu gostaria de ressaltar a importância, né, de você colocar a mão na massa, ir no Google Colab, digitar o programa que a gente acabou de mostrar, tentar fazer modificações, mudar o número de estágios, mudar a carga, fazer experimentos, né, que somente assim você realmente vai estar assimilando os conceitos apresentados, né? Nessa aula a gente pôde realmente apresentar uma informação importante, né, no problema de programação dinâmica, que é uma estratégia de como a gente vai mitigar o efeito de fim de mundo. E essa técnica, né, tem que ser utilizada desde os problemas simples, né, até os problemas mais amplos, né, como a resolução do planejamento, né, hidrotérmico do Sistema Interligado Nacional. Adicionalmente, né, a gente apresentou no final da aula uma outra biblioteca para plotagem de gráficos, né, que é a chamada Plotly. Essa biblioteca ela permite uma interatividade maior do usuário, né, com o gráfico. A gente consegue fazer zoom, passar o mouse sobre as linhas e a gente consegue ver mais informações, etc. Então meu e-mail ele está aqui embaixo, né? Vai ser um prazer se você entrar em contato para tirar dúvidas ou sugerir melhorias nesse curso. Então até a próxima, muito obrigado.